meus amigos e minhas amigas do portal Contra a Prosa, quero começar esse vídeo de hoje corrigindo uma informação que eu dei no vídeo de ontem sobre a Embasa, sobre a falta de água da Embasa. O ano de 2022 ainda não saiu de minha cabeça, então eu dei a data de ontem como se fosse 2022. Então peço desculpas aí, mas não corrigi porque todo mundo viu que foi um lapso e isso não vai atrapalhar o conteúdo, evidentemente, do vídeo. E quero hoje aqui fazer um esclarecimento. Eu queria pedir a vocês que, por favor, atentem para esse vídeo de hoje, porque ele é extremamente esclarecedor. Eu passei ontem e hoje pela manhã, neste domingo, 26 de fevereiro de 2023, passei fazendo um trabalho de pesquisa. Quero dizer para vocês que entrei em contato com o pessoal da Embasa, inclusive com o nosso amigo, muito bem, que é muito solícito, né? A pessoa muito generosa e tal, e que infelizmente não pôde nos passar várias informações que eu pedi a ele, porque é questão do sigilo de empresa, né? Ele não pode, ele não tem autorização. Quis inclusive fazer uma entrevista com ele, mas ele disse que infelizmente precisa da autorização do chefe imediato dele para poder dar essa entrevista, ou eu até pedi a ele, se for o caso, o próprio chefe imediato. Para quem não sabe, a Embasa, ela tem aqui um complexo com 3 cidades, que é Heliópolis, Fátima e Adustina. E o diretório central, né, o escritório central fica em Fátima. E, minha gente, o Clóvis Júnior, infelizmente, ele nos ajudou no sentido de nos dizer quais os caminhos a tomar se eu quisesse prosseguir com a pesquisa, mas que ele não poderia dar muita informação, né? E eu vou aqui fiz um trabalho de pesquisa, de estudo nos órgãos ligados à Secretaria do Governo do Estado da Bahia, que cuidam dessa questão da água, de saneamento básico, e trago aqui para vocês também revitalizar uma reportagem que eu fiz em 2012, quando foi inaugurado esse sistema de água aqui da região, Águas do Sertão, um projeto inaugurado em 2012, inclusive com reportagem aqui do portal Contra a Prosa, que na época era chamado de Landeswald Blog. E, minha gente, vamos tentar entender como é o processo de captação e distribuição de água desse projeto Águas do Sertão. Alimenta o sistema, são 4 poços artesianos que alimentam todo o sistema de Águas do Sertão. Esses poços são o seguinte, vamos lá: o poço artesiano do Juá, que foi perfurado numa profundidade de 3.114 metros, e nos dá uma vazão de 25 litros de água por segundo. Uma vazão muito boa. Tem outro poço que foi furado em Campo do Brito, com uma vazão também muito boa. Aliás, a melhor vazão de todos os 4 é esse de Campo do Brito. E ele chegou a profundidade a 2.520 metros, 2,5 quilômetros dentro da terra. Imagine vocês a tecnologia como está hoje. E a vazão é de 45 litros de água por segundo. Tem outro poço em São João da Fortaleza, município de Cícero Dantas, conhecida por Buracos. Lá o poço tem apenas 340 metros de profundidade. Uma bênção. E nos fornece 34 litros de água por segundo. Reforça esse sistema, esses 3 poços, que são
os iniciais, que inclusive forma a primeira central de distribuição, de captação e distribuição de água, reforça um outro poço artesiano da Faleira. Esse que chegou à profundidade de 1.820 metros e nos fornece uma vazão de água menor, 12,2 litros de água por segundo. Somando os 4 poços, a vazão de água desses 4 poços chega a 116 litros de água por segundo. Isso quer dizer que em 1 minuto, os 4 poços do sistema Águas do Sertão nos fornece exatamente 6.960 litros de água por minuto. E por hora, 417.600 litros de água por hora. Isso para abastecer a população dos municípios de Cícero Dantas, Fátima, Adustina, Paripiranga e Heliópolis, num total mais ou menos de 120 mil habitantes. Isso quer dizer o quê? Vamos lá, vamos pegar aqui o caso específico de um modo geral, né? Se nós dividirmos os 120 mil habitantes pela quantidade de água fornecida por esses 4 tanques, vai dar uma média de 3 litros, pouco mais, mas vai dar em torno de 3,5 litros de água por hora para cada habitante. 3,5 litros. Minha gente, isso significa que durante o dia eu vou ter à minha disposição 83 litros de água por dia. 83 litros de água por dia para cada habitante desses 120 mil que forma estes 5 municípios. É mais que suficiente. Tranquilamente, uma pessoa vive tranquilamente com 50 litros de água por dia. Está sobrando água para a gente. Você não precisa mais de 10 litros de água para tomar um banho. Passar disso é exagero. 10 litros de água para lavar sua roupa. 10 litros de água para cozinhar. Né? E você não bebe 10 litros de água por dia. Tem gente aí que luta para beber 3 litros de água num dia. Mesmo num calor desse. Mas a média está em torno de 2,5 litros, 3 por dia. Então nós não precisamos de tanta água. Além disso, não entra nessa conta aqui, as localidades da nossa região, dos 5 municípios, que não tem água encanada da Embasa. É poço artesiano, outro sistema fornecido pela prefeitura dos 5 municípios. Não chega água lá. Eu diria que, se chegar muito, é a 60% dessa população. Então, está sobrando água por habitante nesse sistema. Vamos pegar o caso aqui de Heliópolis, especificamente de Heliópolis. Nós temos, portanto, 13 mil habitantes, vamos fechar e arredondar a conta, e nós precisaríamos, por dia, de 1.079.000 litros de água. Se todo o município de Heliópolis, reparem, se todo o município de Heliópolis consumisse a quantidade de água liberada pelo sistema Águas do Sertão, nós gastaríamos por dia 1.079.000 litros de água. Vocês sabem quantos litros de água o sistema manda para Heliópolis todos os dias? 1.200.000 litros de água. Repito, 1.200.000 litros de água. Então, tem água sobrando. Tem água sobrando. Agora, o porquê Heliópolis está com esse problema todo de água? Bom, vamos lá. Dia 12, a Embasa publicou esta nota que vocês estão vendo aí, informando sobre uma ruptura na adutora. Olha a água aí. Vocês vão ver agora as imagens na sequência do local onde
aconteceu o problema. Então, a Embasa, com auxílio da Coelba, fizeram os reparos e prometeram voltar no dia 13. Eu disse aqui no vídeo de ontem que havia quebrado bomba. Não tem nada de bomba, né? Não tem nada de bomba, não foi bomba que quebrou. É porque as pessoas, quando tem algum problema, dizem logo, foi a bomba que quebrou, né? Não foi bomba, foi uma ruptura nos dutos que trazem água para o município de Heliópolis. Aliás, não foi nem Heliópolis o problema. É porque Heliópolis é a última. O sistema sai, vocês calcularam, o sistema sai de lá da região de São João da Fortaleza, município de Cícero Dantas, abastece o município de Cícero Dantas, depois segue para, passa para Paripiranga, e num determinado ponto ali é sangrado para abastecer Fátima, Adustina e Heliópolis. A Adustina tinha um sistema próprio, né? Tem um sistema próprio lá, como Heliópolis também tinha. Quem não se lembra do sistema aqui de água de Heliópolis, que vinha água do Gruê por gravidade, a água era mandada para as residências via bomba. Era bomba mesmo. E aí, quando a gente ficava sem água, de fato ali era quando a bomba estava em manutenção. Mas no caso de hoje, não é bomba. Heliópolis é a última cidade a receber as águas que nascem ali, em São João da Fortaleza praticamente, e completa ali do sistema Faleira, depois vai, roda por todos os municípios e aqui é a ponta, aqui é a chegada final da água. Portanto, qualquer problema que der no sistema, em qualquer ponto do sistema, Heliópolis vai ser afetado, porque é o último município. Se, por exemplo, der um pouco antes ali de Cícero Dantas, vai afetar todo mundo. Mas se der depois de Cícero Dantas vai ter água normalmente. O restante dos municípios não. Se der depois de Fátima, afeta Paripiranga. E se der antes de Fátima, afeta Paripiranga, Heliópolis, Adustina, e nós todos ficaremos, evidentemente, sem água. Então, houve 3 rupturas ao longo desses dias, 3 rupturas. E isso acabou afetando a distribuição de água. E qual é o problema maior de tudo isso? Vamos lá. A água chega aqui, vocês, quem passa ali na rodovia indo para Cícero Dantas, vê lá aquela caixa de distribuição de água de 500 metros cúbicos, que é mais ou menos de 500 mil litros. Teoricamente, uma caixa daquela é equivalente à metade do abastecimento do município de Heliópolis. Ela, 2 vezes por dia, ela enche, e mais quase que a metade, novamente. Portanto, são 2,5 caixas daquela de água para abastecer o município de Heliópolis. Aí a pergunta vem, e o que é que está acontecendo? Se desde o dia 13 o sistema estava pronto para distribuição, por que está demorando tanto de chegar aos bairros? Chegar a algumas localidades? Eu procurei saber isso ontem, e o próprio Clóvis Júnior me informou que está faltando muito pouco para chegar a 100%. Hoje, ele acredita que daqui para quarta-feira não haverá mais pontos em que a água não chegará. E por que demora? O problema é que alguns bairros de Heliópolis, algumas localidades estão no nível da caixa de água. Isso quer dizer o quê? Que é preciso que todos os moradores, as residências que estão abaixo do nível da caixa, fiquem abastecidos para que tenha força suficiente para a água chegar àqueles locais em que está mais ou menos no nível da caixa. Porque não é a distribuição feita por força de bomba, mas por força da gravidade. Está aí a explicação. Essa explicação foi a mais razoável que eu encontrei. E, de fato, tem ruas ali da Melancia, tem
localidades aqui, né, ficam até ali próximo da Caixa mesmo. Tem várias casas ali. Por exemplo, o estádio de futebol vai precisar de água programado. Tenho absoluta certeza que por gravidade ali ela vai ficar fraca. Vai ter que usar uma bomba para poder jogar água para aquele local, né? E talvez a solução esteja aí. Usando uma bomba ali para o campo de futebol, pode aproveitar aquela parte alta da melancia, daquelas principais ruas de Heliópolis, que fica no alto, para bombar água para lá. Talvez aí resolva o problema, né? Mas o que eu queria também dizer para vocês é que fui procurar saber por que o sistema inaugurado em 2012 e em 2023 já está causando tanto problema. E aí vem mais uma vez o local onde a Caixa foi construída, a Caixa de Distribuição de Água, né? Eu liguei para algumas pessoas que têm um conhecimento do projeto, e eles disseram o seguinte: havia uma primeira intenção de construir essa caixa lá no Alto da Vassoura. Se fosse construída lá no Alto da Vassoura, não ficaria um único ponto em Heliópolis no nível da caixa. Todos ficariam abaixo. E aí, por gravidade, o problema estaria resolvido. E para resolver esse problema, hoje, tem duas soluções. Ou colocar bomba para abastecer os lugares mais altos da cidade, ou construir essa caixa lá no Alto da Vassoura. Ficaria essa para distribuir para as partes baixas da cidade e a do Alto da Vassoura para aquelas partes que estão com dificuldade de receber água hoje. E aí você pergunta, mas isso requer investimento, tem dinheiro? Sim, aí é que está. Eu fiz umas contas aqui, quem discordar, por favor, fique à vontade, porque elas não são baseadas em informações concretas, até porque a Embasa não diz. Não vai dizer nunca qual é a arrecadação do município de Heliópolis. Mas baseado na... Eu fiz o quê? Eu peguei uma conta, umas 10 contas de água, aqui de vizinhos e tudo, e fiz uma média. E multipliquei pela quantidade provável de consumidores. E cheguei a uma conta aí, mais ou menos entre 150 e 200 mil reais de arrecadação municipal. E em um ano, a arrecadação das contas de água do município de Heliópolis não pode ser, só se for um caso assim de não pagarem, mas a arrecadação chega a 1,5 milhão de reais ao ano. Isso significa o quê? Mais ou menos o custo que daria para resolver o problema definitivamente. Ou seja, com um ano de arrecadação aqui do município de Heliópolis, sem precisar de dinheiro do governo do estado, sem precisar de investimento do governo do estado, com a própria arrecadação do município, daria para construir essa caixa lá no Alto da Vassoura para a distribuição definitiva da água, para a gente nunca mais ter problema, porque não é a quantidade de água que entra em Heliópolis. Heliópolis recebe, repito, 1,2 milhão litros de água por dia, e o seu consumo é em torno de 1 milhão, máximo 1,1 milhão. Portanto, sobram 100 mil litros de água. 100 mil litros de água. E isso poderia melhorar bastante se as pessoas tivessem um pouco mais de consciência no consumo de água. Não gastar água à toa. Aqui em casa, por exemplo, nós temos um tanque de captação de água da chuva, que ajuda muito na questão do consumo, né? E isso todo mundo pode ter, porque no inverno aqui tem muita água. No verão também, quando dá uma trovoada, enche. Você ficaria aí pelo menos uma semana aliviando a Embasa nessa questão de distribuição de água. Mas, minha gente, eu queria também dizer para vocês o seguinte, olha, com relação às reclamações, o pobre do Clóvis Júnior, a semana deve ter passado o pão que o diabo amassou, porque não é brincadeira, né? Um povo sem água.
E eu então fui procurar saber o nível de reclamação das pessoas a respeito dessa questão da água. Eu vi muita discussão nas redes sociais, muitos xingamentos, muitas discussões, mas lá na Embasa, o 0800 registrou apenas 63 reclamações daqui do município de Heliópolis. Fátima registrou 100 e tantos. Então, a cidade que menos reclama quando falta água na Embasa é Heliópolis. Olha que curiosidade. Então, minha gente, olha, eu vou deixar aqui, vou passar aqui embaixo, para vocês não dizerem que não sabem, o telefone da Embasa, que inclusive está lá nas contas de água de vocês. Esse telefone é para reclamar. Não fiquem pensando que vocês reclamando, vocês estão dando prejuízo a ninguém, não. Pelo contrário, quanto maior for a quantidade de reclamações, maior será a eficiência da Embasa para corrigir o problema. Porque eles também ficam corrigindo por demanda. Ou seja, onde há maior reclamação, eles vão resolver o problema. Se aqui ninguém reclama, fica na rede social. Tudo bem, vá para a rede social, destrave, faça sua reclamação, não tem problema nenhum. Agora, antes de ir para a rede social, ligue para esse 0800 0555 195 e diga lá, estamos sem água há tantos dias. Se 200 pessoas no dia ligarem, eles vão ver que a questão é séria e vão resolver. Porque a Embasa funciona a empurrão. Não é brincadeira, não. E não é culpa de funcionário, é culpa de gestão. Aquilo que eu disse ontem está valendo. O problema é de gestão. As pessoas parecem que trabalham no limite. Sim, tem um problema no governo da Bahia também, que não contrata gente. Agora mesmo no colégio estão passando por isso. O colégio cresceu e está faltando funcionário. E o governo, para contratar, sabe, é uma dificuldade. Eu sei que tem isso. E os funcionários trabalham no limite, eu sei disso. Mas aí é novamente uma questão de gestão. É basicamente isso que a Embasa, infelizmente, faz com a gente. Eu queria também chamar a atenção de vocês que boa parte desses problemas, inclusive da localização da Caixa, o debate sobre a localização da Caixa, o crescimento da cidade, a questão do esgoto, dos esgotos da cidade, da queda de boa parte do esgoto no açude de Heliópolis, tudo isso, minha gente, teve uma conferência aqui em Heliópolis, realizada em 2018. Essa foto que vocês estão vendo aí é do prefeito Ildinho no dia dessa conferência, na abertura dessa conferência. Essa conferência durou, na verdade, foi uma conferência e ao mesmo tempo um estudo. Que, olha, vejam bem, vocês imaginarem como a coisa foi séria. Prefeitura Municipal de Heliópolis, FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde, do governo federal. Participou também o IFBA, Instituto Federal de Educação da Bahia, que é tem 102, tem o IFBaiano e tem o IFBA. Foi o IFBA que veio aqui, inclusive para trabalhar essa questão do saneamento. Também a Embasa participou do evento. E começou em 2018, terminou em 2020, tem um documento com toda a demanda da cidade, com toda a necessidade, inclusive com essa questão da distribuição de água. E o curioso que quando a coisa é boa, que é para beneficiar a gente, sabe, é uma dificuldade para sair do papel. Até hoje, esse estudo está só no papel, não virou lei, não foi abraçado ainda por nenhum governo, nem o governo estadual, nem o governo municipal, e a coisa está lá, escrita no papel. Quando forem adotar, nós já temos outros problemas a mais. Então esse é um problema de gestão desse país. Não é que as pessoas não sabem onde localizam os problemas, onde eles estão. Nós sabemos. Nós temos inteligência para isso, né?
O problema é o governo, que não coloca isso como prioridade. Prioriza outras coisas, mas não prioriza aquilo que traz bem-estar à nossa população. Quando isso é feito, já é feito com certo atraso. E às vezes até com a defasagem que, sabe, tem que fazer um novo estudo para aprimorar aquilo que já foi feito. Então é devagar, devagarinho, é quase parando. É uma coisa muito maior do que a gente imagina, essa questão da falta d'água. Eu lamento dizer, por exemplo, que os problemas vão continuar. Porque, só para vocês imaginarem, o governo, para economizar dinheiro, quando implantou a questão do sistema Águas do Sertão, lá fora, as tubulações, tudo bem feito. Mas quando chega nas cidades, eles fizeram uma coisa interessante. Eles não corrigiram o velho sistema. A tubulação de distribuição de água da cidade de Heliópolis toda é ainda aquele primeiro, da caixa d'água ali da rua Luiz Gonzaga. Ainda é aquele primeiro. Eles simplesmente pegaram um sistema novo e acoplaram no velho. Resultado, a distribuição de água é precária. Ela não tem a velocidade que um sistema moderno permitiria. Então, teria que haver, evidentemente, uma reformulação desse sistema, principalmente aqui na cidade, não só com a construção da caixa lá no Alto da Vassoura, mas também com a questão de uma nova tubulação, novos dutos para passagem de água, de forma a, logicamente, chegar a água com maior velocidade, maior rapidez à casa do consumidor, que é isso, claro, que interessa, né? Bom, é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Foi um pouco longo, mas foi um vídeo esclarecedor sobre o sistema de abastecimento de água de Heliópolis e desta região. Então, vou ficando por aqui, um abraço e até uma outra oportunidade.